Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, Alessandra aqui para mais essa live, esse momento de devocional com estudo bíblico. Tô aí nesse primeiro minutinho, esperando aparecer aí o olhinho, para que já apareceu. Então eu já sei que tem alguém aí do outro lado nessa manhã assistindo. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E a gente está aí na Quinta-feira Santa, né? Segundo o calendário litúrgico. A Semana Santa começa no Domingo de Ramos. A Fátima já está aí, ó, já deu um oi, bom dia. E Marquinha também, já tá aí que eu tô vendo a carinha. Daqui a pouco aparece a Josi. Vamos lá. Nessa manhã eu quero tratar com vocês desse evento, quinta-feira, em que Jesus vai comer a Páscoa. Bom dia com a Lê. Jesus vai comer a Páscoa. Essa é uma designação feita pelos judeus. Então, a celebração da Páscoa é feita à mesa, comendo com a sua família. É assim que acontece. Lembrando, né, Jesus é judeu, então ele vai comer a Páscoa judaica, que depois vai ser ressignificada. Mas ele vai comer a Páscoa judaica numa quinta-feira, segundo o calendário. E aí eu quero ler com vocês o texto que está em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, você que tem sua Bíblia aí, do versículo 12 até o versículo 26. Lembrando que essa referência vai ficar embaixo aí na descrição do vídeo, direitinho, com as lições. Sendo que esse texto está em Marcos 14, verso 12 ao 26. Está em Lucas 22, verso 1 e verso 2, depois pula para verso 7 ao verso 13, e também está em Mateus capítulo 26, verso 17 ao verso 19, tá bem? E aí vamos lá, vamos contextualizar. Marcos capítulo 14, então, do versículo 12 ao versículo 26 é o texto que a gente vai tratar. Mas vamos contextualizar. Então vamos em Marcos 14, verso 1. É muito legal. Hoje eu não vou mostrar a Bíblia não, porque ontem eu mostrei como é selfie, a Bíblia aparece de ponta cabeça. Mas tem um exercício que eu faço na minha Bíblia, em que eu marco o que a gente chama de eixos, na linguagem bonita do estudo, a gente chama de eixos temporais e eixos espaciais. Mas numa linguagem bem mais fácil, a gente marca aquilo que demarca tempo e aquilo que demarca espaço. Então, e Jamile está aí hoje ao vivo. Que bom! Bom dia! Então vamos lá. Em Marcos capítulo 14, que é o texto que a gente está lendo, no versículo 1 vai dizer o seguinte: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Então vamos lembrar, o domingo de Ramos, em Marcos, vai ser falado em Marcos capítulo 11. Jesus entra em Jerusalém, aí depois Jesus vai para o templo, expulsar os vendilhões do templo. Os dias vão passando, Jesus vai contar a parábola dos lavradores maus, vai vir a questão do imposto. Em Marcos capítulo 13, Jesus vai falar do sermão profético, da destruição do templo, grande tribulação, princípio das dores, e os dias estão passando. E aí Marcos capítulo 14 começa dizendo o seguinte: 2 dias depois que isso acontecesse, portanto aqui já está na quarta-feira, seria celebrada a Páscoa, seria na quinta-feira, seria celebrada a Páscoa. Por quê? A Páscoa é celebrada na quinta-feira, porque é na quinta-feira que eles vão comer.
a Páscoa. A gente já vai ver que horário isso vai acontecer. Estamos só no dia por enquanto. E o que seria celebrada? A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Então, a festa dos pães sem fermento e a Páscoa são duas festas concomitantes. Então, Páscoa judaica, que é a aula da escola dominical que vai sair amanhã aí pra gente. Então, Páscoa judaica é o momento em que a família se reúne para comer a carne do cordeiro assada, as ervas amargas lá, as verduras, vai beber ali o suco de uva ou vinho com pouquíssima fermentação e vai comer pães sem fermento. E aí Fátima tá aí, né? A questão do fermento, do pão e tal. O que esse pão sem fermento simbolizava? Lá em Êxodo capítulo 12, e aí amanhã isso vai estar muito mais explicado, né? Aí na aula que a gente vai soltar aqui no Facebook e lá no YouTube. E aí, lá em Êxodo capítulo 12, eles têm que fazer uma refeição que fosse rápida, porque no dia seguinte eles iriam sair do Egito, eles iam sair para a sua libertação, iam sair do Egito. Então eles têm que comer isso à noitinha, às 18 horas, né? Fazer essa refeição, descansar, que no dia seguinte eles iam sair muito rápido. Por isso os pães sem fermento, não ia dar tempo de fermentar, porque não era fermento biológico que você compra na padaria, era fermento natural, que demorava, o levain, né? Que demorava muito mais para fermentar. Então não pode ser pão sem fermento, não pode ser pão fermentado, tem que ser rápido. E o vinho a mesma coisa. Não é vinho, é suco de uva, ou é um suco de uva com uma fermentação muito, muito rápida. Teor alcoólico nenhum ou quase nenhum. Então vamos lá. Então essa é a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, as duas coisas estão ligadas, tá? Marcos capítulo 14, verso 1. Aí agora sim, vamos para Marcos capítulo 14, vamos para Marcos capítulo 14, verso 3, para localizar espacialmente o texto. Em Marcos capítulo 14, verso 3, diz assim, Marcos 14, 3. Quando Jesus estava em Betânia, então agora está num lugar, Betânia é o lugar onde o Lázaro mora com a Maria e a Marta, suas irmãs, e também tem um cara chamado Simão, que era conhecido como Simão o leproso. Certamente esse Simão já teve a sua cura, porque senão ele, sendo leproso, não poderia receber pessoas na sua casa, mas o estigma ficou. É lá na casa do Simão, o que tinha sido leproso, só que agora já está curado, senão ele não ia poder receber ninguém. Então, Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa do Simão, o leproso. Provavelmente isso aqui está acontecendo na quarta-feira, um dia antes. Porque Jesus não vai comer 2 vezes no mesmo dia. Então, Jesus está fazendo uma refeição na casa do Simão, o leproso, e aí vem aí é aquela história da mulher que vem, né? Só que nesse caso, em Lucas, o texto foi deslocado lá para frente no Lucas. Uma mulher que vem, é uma mulher pecadora, que vem por trás na casa do Simão e unge os pés de Jesus. Mas em Marcos, em Mateus e em João, essa mulher que vem, é uma mulher que vem, chega mesmo e unge a cabeça de Jesus. E aí, eles, no caso aqui, com perfume, né, muito precioso. E aí, em Marcos capítulo 14, verso 4, alguém faz a pergunta, provavelmente o Judas, que era o cara que guardava o dinheiro ali nos 12, né, nos 12 discípulos. E aí vai dizer assim, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, o dinheiro de 300 dias de trabalho, para ser dado aos pobres. E aí murmuram contra a mulher e tal.
Mas o outro, não. Aí Jesus vai dizer assim no versículo 8. Marcos 14, versículo 8. Desculpa, Marcos 14, versículo 7. Jesus vai dizer: deixa essa mulher em paz. Por que vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Então essa é uma situação específica, não que Jesus está repreendendo a caridade, o serviço aos pobres. E outra, ele está dizendo que vocês vão ter sempre, e vocês vão ter que ajudar sempre. Mas aquela é uma situação específica, porque nesse momento aqui já é o preparo do corpo de Jesus para ser sepultado. Então, ela vem, unge Jesus e aí depois ele vai comer a Páscoa. Na sexta-feira ele vai ser levado de um lado para outro, né? O Pilatos manda, o Herodes manda para o Pilatos, que manda de volta, aquela coisa toda. E depois disso ele vai à cruz e o corpo morto lá, né? O corpo morto vai ser levado para ser sepultado lá pelo José de Arimateia. Então esse corpo, segundo a tradição antiga, já está perfumado. Por isso esse perfume é muito caro, melhor do que perfume francês, que ia durar aí o dia seguinte todinho, né? Na verdade, os 2 dias. Né? Então vamos lá. Então, aí a mulher unge Jesus, o texto continua, Judas vai falar com os sacerdotes para atrair Jesus. Aí é nesse contexto que agora que a gente vai entrar, que Marcos capítulo 14, verso 12 ao verso 26, que é o texto que a gente vai ler agora, tá? Então estamos na quinta-feira santa, Marcos capítulo 14, verso 12, porque já vai dizer assim: e no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, tá vendo? Nem vai falar Páscoa, vai falar festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício da Páscoa, ou o sacrifício do Cordeiro Pascal. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então, nessa quinta-feira santa, vai acontecer o preparo dessa refeição, mas também o preparo para tudo que iria acontecer depois. A crucificação na sexta, a ressurreição no domingo, que é a alegria da nossa fé, o cuidado de Deus para com a gente. E aí amanhã a gente vai falar melhor sobre isso, sobre a questão ali da cruz, desse amor de Deus tão grande pelas nossas vidas. E aí então em Marcos 12, a gente tem uma lição. Eles vão comer a Páscoa. E eles perguntam: onde é que o Senhor quer que a gente faça os preparativos para comer a Páscoa? E a gente tem que entender, e nesses tempos de que está todo mundo aí em casa, né? Quase todo mundo, só o pessoal dos serviços essenciais está saindo, as crianças estão em casa, porque não estão indo para o colégio, a família está em casa comendo junto muito mais. E aí a primeira lição do texto para a gente é algo que vocês já sabem, que para a cultura judaica, comer é uma das coisas mais prazerosas que existe. Comer é símbolo de aliança. Então a primeira lição aqui é: coma mais com a sua família e com os seus amigos. Coma junto. Isso é Deus. Comer junto é de Deus. Comer junto é linguagem de aliança. É a mesa que a gente conversa, é ali a mesa, sentado à mesa, é que a gente fala das coisas, é que a gente ri, é que a gente brinca, é que a gente come coisa gostosa, é que existe prazer na nossa carne, no nosso corpo, no paladar. Tudo isso acontece à mesa. E aí Jesus sabe disso como bom judeu. Então a primeira lição é essa: antes de celebrar a Páscoa, é preciso comer a Páscoa. A celebração, o comemorar, a palavra comemorar vem daí.
É comer e rememorar. É o comer a memória. Comemorar. Então, eu como em memória. Não é assim a ceia? Em memória de mim, vocês estão comendo esse pão, vocês vão beber esse cálice, a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Bom, então a primeira lição é essa. Coma mais com a sua família e com seus amigos, com as pessoas com quem você tem aliança, porque isso é de Deus. Isso foi em Marcos capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, desculpa. O texto vai continuar. Marcos capítulo 14, verso 13. Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, deixa eu dar uma paradinha aqui. Em Marcos capítulo 14, diz, verso 13, diz que Jesus enviou 2. Só que tem texto paralelo, para quem está me acompanhando desde o início. O mesmo texto que está em Marcos 14, está em Lucas 22 e está em Mateus 26. Em Lucas 22, diz quem são esses discípulos. Lucas 22, versículo 8. Esses discípulos são Pedro e João, os achegados. Né? E aí, então voltando para Marcos capítulo 14, verso 13. Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, que são Pedro e João, dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem, verso 14, e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre vai fazer uma pergunta. Então, olha que legal. Em Marcos capítulo 14, verso 13, diz que o Pedro e o João iam achar um homem com um cântaro na mão, um cântaro de água na mão. Assim, caramba! Aí a gente que não conhece a cultura da época, assim, caramba! No meio da cidade, como é que o Pedro e o João iam avistar um homem com um cântaro de água na mão? Muito fácil. Porque quem carregava água? Quem estuda cultura judaica sabe. Quem é que carregava cântaro de água? Mulheres. O homem não carrega isso. O homem não carrega cântaro de água, então era fácil, era um sinal. Era um sinal. Então, e era um sinal meio doido, porque o homem não carrega cântaro de água. Era um sinal fora da cultura do momento ali da época, mas era um sinal possível de ser identificado. Então, a segunda lição é: Deus direciona os nossos passos e nos dá sinais. Só que esses sinais, às vezes, são fora do comum. Às vezes Deus te fala uns negócios, igual como eu falei ontem. Às vezes Deus te diz assim, olha só, vai ali no mercado e faz uma compra lá. Você vai colocar arroz, feijão, uma carne, umas frutas. Mas o que é isso? Você escuta aquela voz, né? Que é a voz bondosa do Espírito Santo de Deus. Mas, Senhor, que negócio doido. Pra quê? E ele ainda não te respondeu. Vou te dizer. Só que nisso tem uma pessoa lá na casa dela precisando e está pedindo a Deus isso e você não está sabendo de nada. Ela não te conhece. E aí Deus fala para você assim, pega o carro, vai na rua tal, na casa tal, e chega lá e bate palma que tem uma pessoa lá. Isso é um sinal que você não está entendendo nada, mas que no final você vai saber o que vai acontecer. E foi a mesma coisa que aconteceu com eles. Eles chegaram lá, avistaram o cara, né? Isso aconteceu direitinho, a gente já vai ver já. Então, verso 13, segunda lição, Deus direciona nossos passos e nos dá sinais. Muitas vezes fora do comum. O lá é o homem com um cântaro de água na mão. Verso 14, então, Jesus diz, sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar. Então, esse homem é um empregado, certamente, né? Que o mestre está perguntando, onde fica o meu aposento? Oi, Jesus, onde é a casa do cara lá? E Jesus diz assim, onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos. E aí, essa coisa muito interessante, né? É o aposento de Jesus. Sabe por quê?
Porque tudo que eu tenho é dele, porque foi ele que me deu. Tudo que você tem, você que está me assistindo, é dele, porque foi ele que te deu. Então, no fundo, é tudo dele. E aí Jesus diz, pergunta para o sujeito lá, onde é que está o meu aposento onde a gente vai comer a Páscoa? E é lá que vocês vão preparar. Então, verso 14, a lição é uma forma de pergunta. A minha casa, a sua casa, tem o aposento de Jesus? Para que ele possa entrar em aliança com outras pessoas? Eu abro a minha casa para a bondade? Eu abro a minha casa para as pessoas entrarem? Eu abro a minha casa, né? O pessoal que faz o culto em casa, a reunião em casa. Eu abro a minha casa para as pessoas entrarem e serem abençoadas. Essa é a questão. Essa é a lição. A minha casa tem o aposento de Jesus. Jesus está lá. Porque no fundo a minha casa é a casa dele. É isso que está acontecendo aqui. Vamos lá. Versículo 15. E ele, o sujeito lá, Marcos 14, verso 15. E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo. Cenáculo é um quarto, né? É um quarto superior, é tipo um quarto, um sobrado. Então ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo. Então, o cara lá, o dono da casa lá, que essa casa na verdade é de Deus, como a gente está falando, né? De que tudo que eu tenho é dele, é um cara que tem uma situação boa, porque ele tem uma casa de 2 pavimentos. Tem o de baixo e tem um cenáculo, tem um quarto em cima, mais reservado, né? E tal. Então ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, tudo direitinho. Ali naquele quarto, façam os preparativos. Então, a nossa lição aí, que já é a 4ª lição. Está tudo mobiliado e prontinho para Jesus? Na minha vida, na sua vida, na minha casa, na tua casa, porque os preparativos estão começando. Que preparativos? Para aquilo que ele vai fazer na nossa vida, para aquilo que ele tem feito na nossa vida. Então a gente tem que estar sempre com tudo preparado, mobiliado, prontinho, tudo no lugar. E quando não está muito no lugar, ele mesmo ajuda a gente a colocar no lugar e aí a coisa vai em frente e dá tudo certo, né? Então vamos lá. Tá tudo mobiliado, prontinho para Jesus. Então cai dentro e prepara a comida da Páscoa. Não é isso? Verso 16, Marcos 14, verso 16. Os discípulos saíram, então fizeram, obedeceram. Os discípulos saíram, o Pedro e o João, no caso, como está lá em Lucas, foram à cidade e achando tudo como Jesus lhe tinha dito, ou seja, acharam o sujeito com cântaro na mão de água, seguiram o sujeito, foram com ele, chegaram na casa de 2 pavimentos e está lá o cenáculo, perguntaram, chegaram lá, botaram o olho de peroba, né? E disseram assim, olha só, o mestre está perguntando onde é que está o aposento dele para comer a Páscoa. E o cara não resiste, o dono da casa, porque já sabe que é o mestre que está perguntando, então tá tudo bem. E aí, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. 5ª lição, então, que está no verso 16 de Marcos capítulo 14, é só obedecer. Quando você chegar lá, você vai ver que Jesus, na verdade, já tinha visto tudinho antes. Lembra do exemplo que eu dei? Você escuta aquela voz bondosa, vai ao mercado, faz a compra. Jesus já viu a pessoa que pediu a ele lá, que está necessitando. E aí ele te orienta, te diz onde é, você bate palma e aí lá vem a pessoa chorando, já sabendo o que aconteceu, que você chegou ali para fazer o bem. Então, Deus já viu antes. Quando você chegar lá,
você vai ver que Deus já viu antes. Então, a quinta lição é só obedecer. Foi o que eles fizeram. O texto vai continuar. E aí do versículo 17, Marcos capítulo 14, do versículo 17 até o versículo 21, é a narração da traição. Então, vamos passando por ela. Marcos capítulo 14, verso 17. Ao cair da tarde, lembra que eu falei do eixo temporal? Ou seja, de você encontrar elementos que demarcam tempo? Tem um aqui. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12, ou seja, 5h30, por aí. Porque a refeição deveria ser feita ali no fim. Isso é muito importante para o judeu, às 18 horas, né? Que é o fim do dia e o início da noite. Que, segundo a tradição, volta lá no Gênesis, lembra? Deus falava com o homem na viração do dia. Que é? Deus entra em aliança com o homem, Deus conversa com o homem na viração do dia. Que é a viração do dia? 18 horas, o sol está se pondo e a noite está chegando. Então, a viração no dia não é meia-noite, a viração do dia para o judeu é 18 horas. Então, ao cair da tarde, por isso que isso está escrito aí, Jesus chegou, a gente está numa aula de Bíblia, mas leva de brinde cultura judaica, né? Porque como eu falo disso aqui? Então, vamos embora. Então, ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um por um. Por que eles começaram a se entristecer? Porque podia ser qualquer um. Podia ser qualquer um. Senão não vou me entristecer. Ué, Jesus está falando isso? Eles não traíram Jesus. Quem traiu foi Judas. Mas você se lembra que lá na hora da cruz, todos eles fugiram? Pedro negou Jesus, fugiu todo mundo, só o João que ficou lá diante da cruz, junto com a Maria, a mãe de Jesus, a Maria Madalena e a outra Maria, né? Como eu falei ontem, as 3 Marias, daí é que vem essa expressão, né? Bom, e aí eles começam a se entristecer, Marcos 14, 19, e a perguntar um: por acaso seria eu? E Jesus responde: é um dos 12 o que comigo põe a mão no prato. Isso é linguagem de aliança, comer junto, botar a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. O Filho do Homem vai ser traído, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. E aí, a gente já falou aqui no verso 17, essa ceia vai acontecer. Provavelmente ela vai começar às 18 e ela vai até meia-noite. Isso aqui é demorado, comer, conversar, fazer orações, agradecer, comer, conversar, fazer orações, agradecer, comer, conversar. É assim. Tá? Isso aqui demora, porque isso aqui é aliança, é relacionamento. E aí, a lição do versículo, Marcos capítulo 14, do versículo 18 ao 21, é que Jesus vai até o fim na aliança. Quando Jesus diz assim, é aquele que põe a mão comigo no prato, há um texto em João, e aí depois vai aparecer aqui no vídeo, porque eu não localizei o texto, mas é lá em João, se eu não me engano, é João capítulo 14, ou capítulo 13, que diz que Jesus amou aqueles discípulos e os amou até o fim. Tá? Jesus ama até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Propõe a aliança com ele. Mas o Judas traz Jesus, só que tudo isso já estava profetizado. Tudo isso teria que acontecer, né? Mas o Jesus humano,
que está sentindo a dor do que vai acontecer também, ele vai e ama Judas até o fim e propõe a aliança para Judas. Mas mesmo assim, Judas vai trair e isso também seria necessário acontecer, né? A gente sabe disso, a gente conhece o final da história. Versículo 22, Marcos 14, 22, vem a ceia do Senhor. Enquanto eles comiam, Jesus pega um pão. Significa que tinha um montão. Lembra que eu falei? Comer, conversar, fazer oração, comer, conversar, fazer oração. Tem um montão de pão ali. Até porque eram 12, não podia ser um pão. Pô, imagina o tamanho desse pão para 13 comerem, né? 12 mais Jesus. Então não pode ser um pão só. Ainda mais que é pão sem fermento, que seria tipo uma pizza, na verdade, né? Quem não cresceu. Bom, então vamos lá. Então Jesus pega um pão, dentre aqueles, e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isso é meu corpo. Ou tomai e comei, como está nas outras, lá em Lucas 22, lá em Mateus 26, onde está esse texto. Bom, e aí Jesus agora vai mudar o significado da Páscoa judaica, que é a nossa aula que vai vir amanhã aí, tá? Então, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e o abençoou. Pegar o pão e abençoar fazia parte da Páscoa judaica, porque pegava-se o pão e agradecia-se pelo fruto da terra. Isso já acontecia. Só que aí Jesus vai dizer assim: tomem, isto é meu corpo. Agora o negócio mudou de figura. Esse sacrifício da Páscoa, esse pão aqui, não representa mais a libertação do Egito. Esse pão agora aqui representa a aliança com Jesus. Se eu como, lembra de ontem, João 6, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem aliança comigo. Então, agora, esse pão é o corpo de Jesus que eu vou comer para entrar em aliança com ele. Então, a sexta lição, 1, 2, 3, 4, 5, sétima lição, desculpa, é que Jesus vai mudar o significado da Páscoa e mostrar que ele entra em aliança conosco e a gente precisa querer essa aliança e entrar nessa aliança com ele. E aí é um pão. O pão partido é o pão que dá vida. Essa faz parte dessa lição também. O pão partido é o pão que dá vida. Jesus parte e diz: come. E quando eu como esse pão, que é o próprio Jesus, eu tenho vida. Lembra de ontem? Se eu como pão, a minha vida física fica legal. Mas se eu como o pão que é Jesus, se eu entro em aliança com ele, a minha vida espiritual, aí sim, tem mudança, tem crescimento. Vamos lá? Marcos 14, 23, a seguir, Jesus pegou um cálice, mesma coisa. Pegou um, então tem outros. Segundo os estudiosos, haveria ali 4 cálices. E Jesus pega o terceiro. Em Lucas capítulo 22, quando acabar essa live, se você tiver tempo, vai lá em Lucas capítulo 22, do verso 14 ao verso 20, você vai ver que lá vai aparecer 2 cálices, tá? Ele pega um cálice, depois ele pega o pão, depois ele pega outro cálice. Então lá tem pelo menos 2, tá bom? Então, segundo os estudiosos, são 4 cálices. Então Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, fazia parte da questão judaica, dar graças agora sim pela uva, né? Pelo fruto da videira. Então, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Verso 23. Então, em cima, o pão partido é o pão
que dá vida. O cálice compartilhado é o cálice da aliança. Aqui não tinha coronavírus, né? Então esse cálice é um e a proposta é: todo mundo vai beber no mesmo cálice, a aliança. Se tem alguém, algum dia, né, essa live aí pode chegar no sul, ou em alguém que tem costume de tomar chimarrão, ou ali no centro-oeste, do pessoal que tem costume de tomar tererê, é uma bebida compartilhada. Você não tem lá o canudo do chimarrão, que você põe essa parte aqui da boca. Você não põe saliva, você faz assim e você bebe, e aquilo é compartilhado. Aqui é a mesma coisa. Esse cálice é compartilhado. Então, essa lição que é a oitava, não, é a nona, é que o cálice compartilhado é o cálice da aliança. Para haver aliança tem que haver compartilhamento, tem que haver partilha. Continuando, Marcos 14, verso 24, então Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Então, esse sangue é o sangue da nova aliança. A lição agora é que a aliança é a aliança nova. O sangue é sangue novo. Porque no Antigo Testamento, na aliança antiga, o pecado era substituído pelo sangue de um animal. E porque era a pedagogia de Deus para aquele povo naquela época. E agora, o sangue agora é o sangue do próprio Filho de Deus, o sangue de Jesus, que representa essa nova aliança. Então, Deus traz novidade para a nossa vida, né? Tem até um louvor que diz, ele está trazendo uma novidade, né? Vamos embora. Marcos 14, 25. Em verdade lhes digo, Jesus está falando, que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo. Beberei um fruto da videira novo no reino de Deus. Não é beberei de novo. Se sua Bíblia está assim, está certa não, hein? Agora é a professora de grego que está falando. É o dia que eu vou beber o vinho novo. É algo novo que a gente não sabe como é que é. Nem a gente vai ser do jeito que a gente é, né? Então, aquilo que a gente vai beber também não é do jeito que a gente conhece aqui. Então, é tudo novo. E essa lição, que é a 10ª, é que Deus quer trazer pra gente. Tudo novo. O vinho vai ser novo, o céu vai ser novo, a terra vai ser nova, o corpo vai ser novo. É tudo. Até o nome vai ser novo. Apocalipse capítulo 2, se eu não me engano, versículo 10, diz que a gente vai receber uma pedrinha branca com o nosso novo nome. Então é tudo novo, tudo novidade. Vamos lá que a gente já está terminando. Verso 26. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois disso tudo, a lição é: o que fazer se não cantar? Se não se alegrar? Num Deus que dá tudo novo, num Deus que chama a gente para comer, que fala para a gente comer junto com a nossa família e nossos amigos, num Deus que direciona nossos passos e nos dá sinais, que às vezes são esquisitos, num Deus para quem a gente precisa ter uma casa preparada, porque Ele está morando lá, Ele quer morar lá, num Deus que faz com que a gente prepare tudo para estar junto com Ele, num Deus a quem é só obedecer, porque quando a gente chega lá, a gente vai ver que tudo já estava pronto, na verdade. Num Deus que vai até o fim na aliança, num Deus que ama a gente até o fim, num Deus que ressignifica as coisas na nossa vida
assim como Jesus ressignifica o sentido, né, da Páscoa, num Deus que nos ensina a partir o pão, a compartilhar para que a gente tenha vida, a compartilhar o cálice para que a gente tenha aliança, num Deus que faz tudo novo, nova aliança, corpo novo, novo céu, nova terra, nova vida. Vida gostosa, vida nova, vida abundante, vida diferente. Então, o que fazer diante disso tudo, se não cantar? E aí, o que eles cantam, provavelmente aqui, segundo a tradição, segundo os estudiosos, eles podem ter cantado um desses salmos que eu vou falar agora, ou todo o grupo desses salmos. O Salmo 113 até o Salmo 118, que são chamados de Salmos de Halel, Salmos de Aleluia. Então, esse hino aqui, apesar de estar escrito um hino, esse um hino pode ser o conjunto, né? Todos esses salmos sendo transformados em um único hino, Salmo 113, 114, 115, 116, 117, 118, ou um deles. Então, o que fazer se não cantar? Então, hoje tem poesia, tá? Porque no meu livro, no Litúrgica, a gente tem lá as poesias litúrgicas. Então, hoje tem poesia. Amanhã também tem, depois também tem, até domingo. Uma coisa importante, nossa live amanhã não vai ser às 6 horas, porque vou estar em trânsito nesse horário. Então, amanhã, provavelmente, nossa live vai ser às 9 horas da manhã, tá bem? Então, 9 horas da manhã, eu vou deixar isso na descrição. Então, 9 horas da manhã é a nossa live amanhã, porque eu vou estar em trânsito, e aí eu já vou ter chegado, né? E aí, 9 horas da manhã, a gente entra, tá? Na nossa live. Bom, vamos lá, então, o que fazer se não cantar? E poesia é algo também que é transformado em música. Vamos lá, então. Essa poesia se chama Semana Santa. Deixa eu colocar aqui, porque eu estou no computador e não no livro. Vamos ver se eu consigo andar com ela. Consigo. Semana Santa. E no dia seguinte, uma grande multidão, ouvindo que Jesus vinha a Jerusalém. João 12, 12. Então, o nome da poesia é Semana Santa. Eu vou voltar lá no Domingo de Ramos e o que vai continuando depois, tá bem? Começou a semana que é santa. Nela, a religiosidade se agiganta. São jejuns, são documentos da vida de Jesus, são conjecturas se era estaca ou cruz. Mas as maldades e a escuridão dentro do coração não permitem entrar a luz. E eu fico a ver o tempo passar nessa semana que é santa. Eu já estou me emocionando, você já está percebendo. E eu fico a ver o tempo passar nessa semana que é santa. Essa gente que continua sofrendo, o miserável continua morrendo, e eu não sei onde ajudar. Ai, meu Deus, me ensina a amar. Há tantos para abraçar, para beijar, para alguma coisa dar. Depois do coro de hosanas do Domingo de Ramos, Jesus tinha outros planos. Foi ao templo, aos vendilhões expulsar, porque ali era uma casa de orar, e estar com os cegos, estar com os coxos e os curar. Isso é o amor encarnar, é celebrar. Ah, Jesus, cuida de mim e faz assim, nessa semana que é santa, também o meu olhar seja santo, o meu cantar e o meu sorriso seja acalanto, a minha mão seja a firmeza, e em mim não haja a pobreza de não me importar com o que nada tem. Vem e me ajuda nessa semana que é santa, a quem tem frio ser a manta, a ser água fresca ao sedento,
a ter aqui dentro de mim esse sentimento dessa semana que santa começa e que ao fim dela eu não tenha pressa e espere ressurreto o meu Senhor e seja finalmente agigantado em minha vida o seu amor. Que seja assim, nessa semana que começa santa, nessa quinta-feira. Que Deus te abençoe. Vai um beijo da Alessandra. Então, lembrando que amanhã, provavelmente, né, quase certo, nossa live é às 9 horas da manhã. Quando for mais ou menos umas 7 horas, eu aviso aqui na página e confirmo, mas é quase certo isso, amanhã às 9. Que Deus te abençoe nessa manhã e que Ele mostre pra gente, né, esse sentido de gratidão. O que fazer se não cantar? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras você sabe o que vai acontecer. Jesus vai orar no Getsêmani, pré-sentindo toda a agonia, depois vai à cruz, mas é necessário para que eu e você hoje estejamos aqui, cheios de vida. Deus te abençoe nessa manhã. Beijo da Alessandra.